Que precioso. Eu quero agradecer ao pastor Silas pelo convite, pela oportunidade de trazer essa palavra hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre algo que tem tocado muito o meu coração, que é a misericórdia de Deus. Como que a misericórdia de Deus é algo tão doce, tão impressionante, que nos toca, que faz tanta diferença na nossa vida. E para isso, eu quero citar 2 textos que são, obviamente, o primeiro, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse texto está em Lamentações 3, e o versículo que vem antes dele diz assim, 3:21, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia! O outro texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Opa, peraí. Até aqui está parecendo tudo muito justo, tudo muito correto aos nossos olhos, nada de misericórdia. Se eu o negar, ele me negará. Se eu permanecer firme, ele estará comigo até o fim. Mas esse texto não para por aí, ele diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia! É misericórdia. A misericórdia de Deus, que Deus é esse? Quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ir contra a sua natureza, que é de amor, que é de fidelidade, que é de imutabilidade, independente das nossas ações e das nossas atitudes. E para exemplificar a misericórdia de Deus, a gente vai olhar também para uma história, que é a história de Ruth. É uma história sobre misericórdia. O livro de Ruth é um livro curtinho, de 4 capítulos, que eu não vou ler a história inteira, mas ele conta a história de uma família, começa com a história de uma família normal, de gente como a gente. Uma família simples que não era da linhagem real, não eram levitas, não eram sacerdotes, não eram guerreiros, não tinham nada de excepcional a respeito deles. Pelo contrário, uma família que sofreu perdas, que sofreu dificuldade financeira, que sofreu fome, sofreu luto, que teve que fugir, que teve que se mudar, que teve que ir para uma terra estrangeira e que sofreu com isso. Uma família normal. E a história dessa família nos mostra muito a misericórdia de Deus. Essa história aconteceu em Israel durante o período dos juízes. Então, antes de Saul ser ungido como rei, antes de nascer Samuel e ungir o primeiro rei de Israel, Saul, houve um período em que o povo de Israel era liderado, governado por juízes. E essa foi uma época de muita perversão em todos os sentidos. Religiosa, familiar, moral.
O livro de Juízes, inclusive, termina com a seguinte afirmação. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada qual fazia o que parecia reto aos seus olhos. Devassidão era o que estava instaurado naquela época. É a mesma época em que aconteceu a história de Sansão. Ou seja, uma história que exemplifica esse... Eu não consigo parar de pensar na música das crianças. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Fazia o que queria, fazia o que dava na cabeça. E é isso que diz que o povo de Israel era e fazia na época dos juízes. Essa família, a família de Noemi... Ruth já vai entrar na história. A família de Noemi morava na cidade de Belém. A cidade de Belém era uma cidade onde chovia muito pouco, tinha poucas fontes de águas, eles dependiam de cisternas. Então, a fome, os períodos de fome eram cíclicos. É normal, inclusive, na Bíblia, você ver famílias se mudando, partindo para outras terras por causa de uma grande fome, um período de seca, como era... Eles dependiam da terra, um período de seca trazia fome. Jacó, por exemplo, migrou, a família dele migrou. Na época de José, eles foram para o Egito por causa disso, porque não tinha comida. E foi isso que aconteceu com a família de Noemi. Eles, então, estavam em Belém, aquela fome apertou e eles decidiram se mudar para uma cidade chamada Moabe. Essa cidade de Moabe era uma cidade onde chovia bastante. Então, tinha bastante... provisão. Eles tinham uma terra um solo bom para a agricultura, um solo arenoso, que era bom para a agricultura, nada mais comum. Eles só se mudaram 110, 160 quilômetros mais ou menos de distância para essa cidadezinha ali ao lado. Levaram mais ou menos uma semana caminhando, até lá, em busca de uma vida melhor. Essa família de Noemi era pai, mãe e 2 filhos. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque e eles tinham 2 filhos chamados Malom e Quilom. Lá na terra de Moabe, nessa terra de Moabe, os filhos deles se casaram. Eles desenvolveram uma vida lá, se estabeleceram, até que chegou o momento em que Elimeleque morreu, o marido de Noemi morreu. E os 2 filhos de Noemi também morreram, Malom e Quilom. Ficaram então 3 mulheres sozinhas, viúvas, desamparadas. Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Naquele momento, chegou um momento de tanta miséria e tanta fome, apesar da terra ser próspera, por elas não terem um homem... E Noemi não ter sua família, elas começaram a passar muitas dificuldades. E chegou o dia em que Noemi resolveu voltar para Belém. Quando ela saiu para Belém, suas 2 noras decidiram ir com ela. E elas foram de volta para Belém, foram um pedaço do caminho, até que elas chegaram no último ponto em que era possível ver a cidade de Moabe. E Noemi, então... parou naquele ponto. Minhas filhas, olha lá o que vocês estão perdendo. Obrigada porque vocês me trouxeram até aqui. Obrigada por me trazer até o ponto. Mas voltem para a casa da sua mãe. Já está bom, obrigada. Vocês foram leais, maravilhosas. Mas voltem para a casa da sua mãe. E o que Noemi queria dizer com esse voltem para a casa da sua mãe? Tinha 2 principais afirmações que estavam escondidas, implícitas atrás dessa expressão que ela escolheu usar. A primeira é, voltem para achar um marido, um outro marido, vocês são viúvas e novas. Então, a casa da mãe era onde as mulheres eram preparadas para o casamento, instruídas, aconselhadas. Era na casa da mãe, naquele cômodo, naquela tenda, naquele lugar onde ficava a mãe e as moças eram preparadas para casar. Então ela estava dizendo, meninas, voltem, casem-se de novo.
não, vocês não têm mais nenhuma obrigação comigo. E a segunda coisa que estava implícita nessa afirmação era: voltem para os seus deuses. Porque quem transmitia a religião para os filhos na antiguidade era a mãe. A mãe é que tinha essa responsabilidade e esse acesso. A mãe é que estava sempre ali com os filhos, ela tinha esse acesso ao coração, ao profundo do coração dos filhos. E era ela que contava as histórias, era ela que ensinava, era ela que cantava as músicas, era ela que fazia as cantigas de roda, era a mãe. Por isso, inclusive, de tantas vezes Deus falar: não se casem com estrangeiras. Deus estava sendo preconceituoso com os estrangeiros? Jamais. A própria lei de Moisés é muito explícita sobre como os estrangeiros devem ser tratados. Com carinho, com receptividade, com honra especial, porque eles estão longe da sua casa e estão aqui na nossa terra servindo ao nosso Deus. Não era isso. Era cuidado, porque a mãe dos seus filhos vai transmitir a eles o amor aos seus deuses. Eu gosto muito de história e eu gosto muito de assistir séries históricas e filmes históricos, e isso fica muito claro. Como que as crianças pequenas com 3, 4, 7 anos, elas sabiam os mitos, elas sabiam todas as histórias, as lendas, elas sabiam dizer os nomes dos deuses, de onde eles vieram, por que eles fazem aquilo. Elas tinham uma consciência forte, porque as mães estavam ali ensinando. É claro que a cultura mudou hoje e os pais, a família como um todo, eles fazem isso ou deveriam fazer isso em conjunto, né? Então, muitas vezes, longe de mim ser a mãe super consagrada, que faz tudo de maravilhoso e devocionais para o filho, mas isso é uma coisa que intencionalmente a gente se esforça para manter, ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, né, contar as histórias, e muitas vezes é o Isaac que faz isso, ou nós dois juntos. Isso não é mais uma exclusividade da mãe, mas permanece sobre os pais a responsabilidade e a oportunidade de ensinar os filhos através de histórias da Bíblia, através de histórias que ensinam preceitos, que ensinam princípios, né? E aproveitando o dia da Bíblia, um pouquinho da professora de educação infantil vai falar aqui. Eu quero declarar o meu amor por essa Bíblia e aproveitar essa plataforma em que muitas pessoas podem ver essa Bíblia aqui em especial. Eu comprei aqui na livraria da igreja. A gente pode fazer 1000 encomendas para dar bastante lucro para a livraria da igreja. E essa Bíblia é muito especial, porque ela ajuda aqueles que não têm as ideias e os recursos pedagógicos, né, para fixação das histórias e das... O Caleb está ali desesperado, querendo vir aqui pegar. As histórias desse livro... ela te dá muitas estratégias. Então, por exemplo, na história de Jacó e Esaú, ela sugere que durante aquela semana você faça uma sopa em casa. E enquanto estiver tomando a sopa, converse com os seus filhos sobre a história de Jacó e Esaú. Então, é uma ideia muito bom. Chama Minha Bíblia de Atividades. E aí, Cacá, vem cá, Caleb, vem cá um pouquinho. Vem cá, sobe aqui. E aí, essa Bíblia aqui, a gente vai fazer uma rápida homenagem ao Dia da Bíblia. E dessa Bíblia, na história de Ruth e Noemi, tem uma coisa muito especial. Não sei se vai dar certo, porque eu não combinei. Vem cá. Esse é o Caleb, e essa é a Bíblia dele, né? Então, no final da história de Ruth e Noemi, ele coloca as seguintes palavras: Ruth ficou com Noemi. Ruth ficou com Noemi. Noemi foi para Belém e Ruth foi também. E aí ele fala assim, escolha uma melodia e monte uma música com seu filho. E aí a gente montou uma música faz um tempinho já. Você lembra, né, Cacá?
Então, a gente vai... Não reparem na melodia, gente, que foi ele que escolheu. Vai lá. Ruth ficou com Noemi. Ruth ficou com Noemi. Noemi foi para Belém. E Ruth foi também. Ah! E então, quando chegou na hora deles irem embora para Belém, delas irem embora para Belém, o que aconteceu? Ruth foi também. Glória a Deus pela palavra de Deus que pode nos transformar. Feliz dia da Bíblia. Glória a Deus que nós temos esse recurso. Noemi então falou: Ruth, volte para os seus deuses. E a maioria de nós sabe a história. Orfa voltou de fato para a casa dos seus pais, não fez nada de errado, nada de demérito na sua atitude. Ela voltou para a casa da sua mãe, aliás, para encontrar outro marido e voltando aos seus deuses. Mas Noemi disse não. Aquele texto que a gente conhece. Onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. Onde você for sepultada, eu serei sepultada. E acima de tudo, o seu Deus será o meu Deus. Eu não quero mais a casa da minha mãe. Eu não quero mais os deuses. Era isso que ela estava dizendo, de forma alguma desrespeitando a mãe. Entendendo todo o contexto da cultura, ela estava dizendo: eu não quero mais servir a esses deuses, eu quero servir ao Deus de Israel. É a Ele que eu vou ser fiel daqui para frente. Então, elas voltaram viúvas, o que significava que elas eram sem teto. Elas não tinham terra. Por quê? Elimeleque, o marido de Noemi, que faleceu, ele tinha terras em Belém. Porém, como ele não tinha herdeiros homens, essa terra já tinha sido alienada, já tinha sido tomada pela família para administrar, porque as mulheres não podiam herdar nada. Então, como elas não tinham filhos homens, elas estavam abandonadas e sem teto. Bom, quando Noemi chegou na porta de Belém, teve um burburinho. E aí elas começaram. Aquela é Noemi? Você já encontrou com alguém depois de uns anos, e a pessoa está sofrida, que você fala: é a mesma pessoa. Eu não estou falando desse susto de... Tem alguém rindo, eu acho que está pensando a mesma coisa que eu estou pensando. Você está pensando o que eu estou pensando? Na foto de perfil do WhatsApp. Não estou falando desse tipo, porque tem esse tipo, né? Gente, você está lá no perfil do WhatsApp, aquela foto obviamente linda. Aí, liga de câmera, leva aquele susto. No Zoom, aqui vai minha dica. Não coloque foto sua no perfil do Zoom. Eu não tenho foto. O Isaac, quando eu falei isso para ele, ele riu. Ele falou: eu tenho. E é uma foto de tipo de adolescente, assim, né? Já até tiraram sarro na reunião do trabalho dele por causa disso. Tirem a foto. Por quê? Está fechada a câmera, home office, você está lá descabelado, de pijama, rolou da cama, tomando café, comendo ao mesmo tempo, a criança está gritando, a panela de pressão está girando, a máquina está batendo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e você prestando atenção na reunião. E você ali, não. Vai que alguém do meu trabalho está ouvindo, né, gente? Não, você está lá sentado, um pouco não se arrumando tanto como se arrumaria para sair, e tá a sua foto. De repente você vai falar, pá, abre a câmera, a pessoa leva aquele susto. Cadê a pessoa que estava nessa foto? E aconteceu isso comigo em relação a uma pessoa que trabalha comigo, distante, mas trabalha comigo. E mas foi em outro sentido, foi no mesmo sentido de Noemi, numa conotação triste.
estava vendo a câmera da pessoa fechada e de repente ela abriu. Quando ela abriu, assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Um semblante triste, semblante sofrido. Eu fiquei assim, bem chocada naquele dia específico. E o que eu achei mais interessante de tudo é que alguns minutos depois que acabou aquela reunião, naquele dia, essa pessoa me mandou uma mensagem e falou: olha, você falou assim, assim, assim na reunião. Eu queria te dizer que eu estou sofrendo muito. Será que você pode me ajudar? Então, o que você acha disso, disso, disso? Eu estou passando por essa e essa situação com os meus filhos. O semblante muda de tristeza, e era isso que tinha acontecido com Noemi. Elas perguntaram: é essa Noemi? O nome Noemi significa amável, agradável, ou seja, alegre, contente, doce. Essa é aquela Noemi. E sabe que os nomes não eram escolhidos como a gente escolhe hoje, porque são bonitos, né, principalmente, mas especialmente, das duas, uma e ou, né? E ou, essas duas opções, que é ou por alguma característica que os pais já tinham visto na criança, como foi com Jacó. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão e deram esse nome para ele, Jacó, calcanhar ou traiçoeiro. Ou por alguma coisa que os pais queriam profetizar. E essa foi a profecia ou a característica que havia sido vista em Noemi. Amável, agradável, doce. E elas perguntaram: nossa, aquela é amável, agradável, doce, contente? E olha o que diz que Noemi falou no texto, Ruth 1, a partir do versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, que significa amarga. Me chamem de amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Não me chamem mais disso. Agora veja, até aquele momento a Noemi não tinha feito nenhuma objeção em relação ao nome dela. E ela já tinha sofrido bastante. Ela já tinha sofrido fome, ela já tinha fugido da sua cidade, ela já tinha perdido o marido, perdido os 2 filhos. Mas em nenhum momento até esse ponto ela tinha dito: parem de me chamar Noemi. Eu acredito que ela tinha ainda aquela fezinha lá dentro, sabe, quando tudo está desabando, mas você fala: não, eu sei para o que eu fui chamado, eu sei qual é a palavra que está sobre mim, eu sei que o meu Deus não me abandona, eu sei que há esperança, eu sei que há alegria pela manhã. Ela tinha aquela esperança, aquela gota lá dentro. Podem continuar profetizando isso sobre mim. Eu ainda vou ser amável, eu ainda vou ser agradável, eu ainda vou ser contente e alegre. Continuem falando isso, mas quando chegou esse momento, ela falou: chega! Chega dessa fezinha infantil, chega de continuar acreditando que no meio de todo esse sofrimento eu ainda posso ser essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa que você pensa. Eu não sou mais a pessoa que foi gerada nessa terra de Belém. Eu deixei de ser isso, acabou. Agora eu sou amarga. Pare de me chamar disso. Quem já ouviu ou já falou, talvez: pare de me chamar de amor. Pare de me chamar de sua esposa, de sua mulher, de seu marido. Não me chame mais de seu filho. Eu não sou mais isso. Ah, você não é crente? Não me chama mais disso. Eu sou desviado. Me chama de perdido, me chama de abandonado, me chama de farsa, me chama de falso. Eu não sou mais isso. Acabou. Para de profetizar isso sobre mim. Para de ficar acreditando. Mas como disse o pastor Silas na terça-feira, vai voltar. Em nome de Jesus, vai voltar.
Essa palavra, essa essência continua intacta, continua em nós, continua em você. E essa profecia, essa verdade continua aí. Para de falar esse negócio de identidade, a identidade de Deus, aquilo que Deus fala sobre mim. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Para com isso, chega! Chutei o balde. Noemi estava nesse ponto. Ela estava nesse ponto. Mas ninguém chamou ela de Mara, não. Ninguém chamou. Não, você é Noemi. Você é Noemi. Não adianta dizer para esquecer quem você era. Sabe, as perdas, as tristezas, as dificuldades, elas realmente nos machucam. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui e em casa já sofreu, já passou muito mais coisa do que eu. Você pode dizer muito melhor que eu, que as tristezas, que os sofrimentos nos marcam, eles nos mudam realmente. Quando a gente perde uma pessoa, eu nem ia falar mais isso, mas isso é tão precioso para mim, porque eu perdi alguém muito precioso esse ano. E quando você perde a pessoa, o C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Os Quatro Amores. Não, a amizade, né? Os Quatro Amores. E ele fala sobre como, quando você perde alguém, um amigo, uma pessoa que fazia parte da sua vida, que era o caso de Noemi, multiplicado por 3, você perde uma parte de fato de quem você é. Porque existem, e como eu estou sentindo isso, existem certas tiradas, certas piadas, certos programas que só aquela pessoa pedia para fazer, certos restaurantes, certas comidas que só tinha por causa daquela pessoa e agora não tem mais. É claro que você deixa de ser, tem uma risada específica que só aquela pessoa tirava de você e agora não tem mais. Isso é muito, muito dolorido. As pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa vida, realmente, elas levam pedaços de quem nós somos. Mas a nossa essência, a palavra que Deus escolheu para nos caracterizar, que é filho, amado, ela permanece a mesma. Não há amargura profunda suficiente capaz de transformar a nossa essência. Não há nada que possa separar a nossa essência do amor de Deus, nem a morte. Não há nada mais forte do que o amor de Deus, nem a morte ou a sepultura. A nossa essência permanece. Noemi diz aqui, o Senhor me fez voltar, pobre. Veja, a fé nela mesma tinha acabado. Mas a fé em Deus não tinha acabado. A confiança em Deus não tinha acabado. Veja que ela não disse, tá tudo uma desgraça, eu perdi meus filhos, eu perdi meu marido, eu estou com fome, eu sou sem teto, mas Deus está no controle, né? Ela disse, o Senhor Deus Todo-Poderoso me fez voltar para Belém, pobre. Mas Ele me trouxe até aqui, Ele continua soberano. Deus não se tornou incapaz na presença do mal. Ele não se tornou impotente, Ele continuou orquestrando a minha vida. Essa música que a gente cantou, o Senhor, na tempestade estás. O Senhor está na tempestade. E o original em inglês diz, o Senhor está cavalgando a tempestade. Ou seja, Ele está sobre a tempestade, segurando ela aqui na rédea. Ele é soberano sobre a tempestade. Ele continua no controle. Era isso que Noemi
estava declarando naquela hora: o Senhor me fez voltar. Isso me lembra de Naum, capítulo 1, versículo 7. Os comentários bíblicos sobre Noemi, nesse versículo específico, trazem essa outra passagem que diz: o Senhor é minha fortaleza no dia da angústia. Ele conhece aqueles que confiam nele. O Caleb ama... Por que mãe é assim, né, gente? Tudo quer falar do filho. Quando está em casa, menino! Sossega, menino! Aí depois fala, gente, meu filho é tão inteligente. Sou professora, gente, de educação infantil. Você precisa ver como ele é esperto. Sabe todas as cores em inglês. Eu falei uma vez. O filho é muito inteligente. Mais que o normal. Meu filho é super inteligente. Mas o meu filho é inteligente. Não é isso que eu ia falar, não. Mas o Caleb gosta muito de Fernandinho. E daí ele lançou, às vezes a gente está na mesa, e, pai, coloca uma música. Qual música? Ué, rock and roll, né? Fernandinho, né? Claro. E daí tinha acabado de lançar a música que fala, é uma música sobre esse versículo, que eu até esqueci a melodia correta, mas diz: no dia da angústia, Deus é bom para mim. E aí um dia a gente tinha colocado ele para dormir, deitado na cama, e ele não queria ficar deitado, acho que era isso a situação, não queria ficar lá. E daí eu só ouço ele chorando e cantando assim: no dia da angústia, Deus é bom para mim, no dia da angústia. Teu Caleb já entendeu isso? No dia da... Tu sabe o que é angústia, menino? Pô, acho que ele sabia, né? Porque é o que ele estava sentindo no dia da angústia. E era isso que Noemi estava falando. Eu estou angustiada, eu estou amargurada, eu nem me reconheço mais. Eu acho que eu nem sou mais a mesma pessoa, mas Deus é soberano sobre todas essas circunstâncias. Ela não falou que o Senhor a abandonou. Ela sabia que Deus permanecia com ela. Elas chegaram então naquela terra, se estabeleceram e Ruth foi buscar sustento para as duas. Naquela época, os pobres podiam recolher os feixes de grãos, quaisquer grãos. E naquele momento que elas chegaram em Belém, era a época da colheita de cevada. E aí, Ruth, então, foi para um campo aleatório e começou a recolher as espigas que caíam dos feixes. Então, está todo mundo lá recolhendo rápido e vai caindo um pouquinho para trás. Então, os pobres podem recolher essas espigas como uma forma de manter a economia e como uma forma de manter a dignidade desse povo mais pobre, que então não estava dependendo só da caridade dos outros. Eles tinham que trabalhar duro para conseguir esse sustento. E foi isso que Ruth foi fazer. Bom, ela, quando chegou, por acaso, no campo de um homem chamado Boaz, Boaz perguntou: quem é essa? Aliás, ele perguntou: de quem é essa moça? De quem é essa moça? E os servos responderam: essa daí é a moabita. Essa daí é a moabita, não é de ninguém, não. Ela é do mundo, da vida, provavelmente falaram isso no sentido da expressão mesmo, na nossa língua. Provavelmente falaram isso sobre ela. Está abandonada. Abandonada, desempregada, tem pai, tem mãe, tem família, não tem ninguém. Está largada aí. Essa é uma qualquer. Essa daí é uma qualquer. Novamente, os rótulos nos acompanhando em tantas vezes. E dizer que era moabita significava também muita coisa, né? Eu falei que Moabe era uma terra em que chovia, em que tinha prosperidade, mas tem um lado ruim de ser moabita. Da história do povo de Moabe, os moabitas eram descendentes de Ló. E eram descendentes do relacionamento de Ló com suas filhas, com uma de suas filhas. Essa daí é filha de incesto. Essa daí é filha bastarda. Eles eram também considerados, eles eram dados ao roubo.
Essa daí é da tribo dos ladrões. Essa daí é ladra, batedora, filha ilegítima. Eles foram os moabitas também que pagaram Balaão, subornaram Balaão para amaldiçoar Israel. Essa daí é aquela que ficou falando mal da gente, é do povinho dela lá. Assim que descreveram Ruth. E Boaz disse, você ficará com as minhas servas. Esse foi o primeiro momento. Ele gostou dela, ele teve misericórdia dela, ele já era um senhor de aproximadamente 70 anos. E ele disse, fique aqui com as minhas servas. O que significava, você não vai mais pegar só o que sobra. Eu vou te dar comida, né? CL não era CLT, mas tipo. Eu vou te dar comida, eu vou te dar abrigo, eu vou te dar proteção contra os outros que podem abusar de você. Você vai poder beber água, da água que eu trago para os meus servos. Tudo isso, Ruth, você agora é uma das minhas servas. Venha. E a esse tratamento, Ruth respondeu com uma pergunta. Boaz, por que me favoreces tanto? Por que você está fazendo tudo isso de bom para mim? E a resposta dele foi uma resposta que me faz lembrar da primeira parte do versículo de 2 Timóteo. A partir do versículo 11. Porque ele disse assim, bom, eu ouvi falar de você. Você foi leal com a sua sogra. Você nem precisava cuidar dela e você cuidou dela. Você abandonou os seus deuses, veio servir o nosso Deus. Você está aqui trabalhando para sustentar a sua sogra, que é uma senhora e está em casa. Você merece. É nada mais justo. Você é uma trabalhadora. Inclusive tem um verso logo depois do momento em que diz que ela poderia beber então da água. Diz que Ruth, algumas versões dizem que ela só se sentava um pouquinho, mas outras versões dizem ela não descansava nem um pouquinho. Você é uma excelente funcionária. Você trabalha sem descanso. Nada mais justo do que eu te tratar com benevolência. Como diz a primeira parte de 2 Timóteo 2, versículo 11. Bom, se morremos com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também negará. Mas depois dessa parte em que ela foi acolhida por uma política de nada mais justo, porque você é uma pessoa boa, seria justo que eu te tratasse com benevolência, a partir daquele momento, Ruth passou a terminar o dia lotada de cevada. Ela acabava o dia com mais cevada do que todo mundo. E nesse momento ela pode ter pensado, uau, Ruth, você é demais. Você realmente é muito esforço, você merece, Ruth. Como a gente é ensinado hoje, né? Bom dia, maravilhosa. Você você pode, você consegue. Ruth, hoje você vai arrasar, porque você tem tudo o que você precisa. Você é incrível. Você é a melhor funcionária de todas. Você acaba o dia com mais cevada que todo mundo. E quando ela chegou em casa, a Noemi, mais experiente, olhou aquele tanto de cevada e falou, isso está me cheirando a misericórdia. Vem cá, onde é que você está colhendo essa cevada? É no campo de quem? Pergunta de sogra, né, gente? Não a minha. É porque a minha, e é verdade, na verdade é o meu sogro que é a minha sogra. A minha sogra fala isso, é verdade, é meu sogro que é a minha sogra. Vou defender minha sogra aqui, gente. Ele me perguntaria isso. Não vou falar o nome dele, hein, sogrinho? Brincadeira. Vem cá, peraí, tem alguma coisa errada? Você está colhendo onde? E aí, quando Ruth falou, é no campo de Boaz, eu não sou incrível? Ela não falou não, mas podia. No campo de Boaz. Boaz! E na mesma hora ela reconheceu a misericórdia de Deus. O Senhor
esqueceu de nós. Boaz, não acredito. Ele pode ser. Aí ela falou, entendi. Ele é nosso parente, Ruth, e ele pode ser nosso resgatador. Ele tem o direito de ser o nosso resgatador. Isso que você está experimentando, Ruth, é misericórdia, é graça pura. Eu me lembro de perguntar para minha mãe, qual que é a coisa mais importante para eu saber sobre criar filhos? A coisa mais importante para você saber sobre criar filhos é saber que você não sabe nada. Que é a misericórdia de Deus, que quando você fizer tudo errado e todos os pais erram, a misericórdia de Deus vai manter. E quando você fizer tudo certo, a misericórdia de Deus vai manter, porque o seu tudo certo é tudo errado. A nossa justiça não passa de trapos de imundície. É a misericórdia de Deus. Uma pregadora que eu amo muito, ela estava falando que um dia estava muito mal e falou para o marido, nossa, meu amor, hoje é só pela graça, né? Não, querida, é sempre pela graça. Quando você está bem, também é pela graça. É a misericórdia de Deus, é a única causa de nós não sermos consumidos. Boaz, então, que era um dos possíveis resgatadores, vem e fala, bom, tem um parente mais próximo de nós, que pode ser seu resgatador. O resgatador era alguém que ia poder comprar as terras, pagar pelas terras e dizer, olha, está aqui, viúvas, eu paguei pelas terras, usem a terra, vivam nela e depois que vocês morrerem a terra volta para mim. Então, se ele fizesse isso, apesar de ser bondade, era tipo um investimento. Ele ia investir naquela terra e ele tinha também uma outra responsabilidade que no conhecimento dele, no conhecimento do parente mais próximo não se aplicava, que era, se houver também uma mulher em idade fértil, você tem também, além de comprar a terra, a responsabilidade de casar-se com ela e gerar filhos. E o seu primeiro filho com ela não vai ser seu. Você vai entregar o seu primogênito para dar uma herança a esse parente que morreu. Então, esse seu primogênito com essa mulher não vai ser seu filho. Vai ser registrado no nome deste falecido e ele vai ser o herdeiro da terra. Então, Boaz falou, bom, eu vou ter que falar com esse seu tio, que era irmão de Elimeleque, e Boaz era só sobrinho, era um parente um pouco mais distante. Eu vou ter que falar com ele primeiro e vou ter que explicar o seguinte, bom, nesse negócio, você vai precisar comprar a terra, dar para elas e casar-se com Ruth, porque ela pode gerar filhos para Elimeleque. Além disso, você vai ter que sustentar não só uma, mas 2 mulheres. Tá ficando caro. Esse negócio está encarecendo. O Isaac fala uma coisa que eu acho muito injusta. Eu era rico até eu casar. Que sem graça, né? Não sei nem por que rir. Não, brincadeira. É uma piada, gente, é só uma piada. Você está rico de amor. A gente ia na lua de mel, né? E ele falava assim, nossa, gente, nossa, essa mulher é muito econômica. Porque eu falava assim, não quero comprar nada, só um rímelzinho depois. É só um batonzinho, não vou querer nada. Nossa, baratinho. A hora que foi ver o preço, um negocinho desse tamanho. O negócio ficou caro. Comprar um campo, sustentar 2 mulheres, ter um filho com ela, dar o seu filho primogênito e perder a terra para ele. Porque ele vai passar a ser o herdeiro da terra. E tem mais uma questão. Que no fundo, ele é seu filho, ele tem seu sangue. Então pode ser que lá no futuro ele reivindique as suas terras e as terras dos seus filhos e diga, papai, eu tenho direito a essa herança, né?
é só prejuízo. É óbvio que o primo, o irmão de Elimeleque falou, desculpa, tô fora. E então Boaz passou a ser não só o senhor de Ruth. Ela não foi mais só essa relação de serva, mas ele a resgatou completamente e se casou com ela. Ela passou a ser sua esposa. Que tipo de gente faz isso? Quem faz isso? Que misericórdia é essa? Que amor é esse de entrar num negócio que só vai dar prejuízo por pura misericórdia e amor? Por misericórdia e amor, Boaz tinha suas esposas, seus filhos. É a misericórdia, é a graça. É aquilo que Jesus fez conosco, aquilo que Jesus fez conosco para nos resgatar, para restaurar o nosso nome, para dizer não, você não precisa ficar dizendo e pedindo para que te chamem amargo, você não precisa disso. A sua identidade, a verdade sobre você permanece intacta. E eu vou te resgatar. Eu vou te resgatar. Eu vou te abraçar. E as palavras que são ditas contra você aqui, ou a seu respeito, que são a mais pura verdade, essa é moabita, essa é viúva, essa é sem teto, essa é amarga, essa é abandonada, essa é triste, sofrida, desfigurada. Essas verdades não serão mais as verdades sobre você. Eu não sei a posição em que você se encontra hoje. Eu não sei se esses nomes pelos quais você tem sido chamado são nomes de bênção que você acha que não combinam mais com você, ou são nomes de maldição que você não aguenta mais ouvir, e você deseja um nome, uma declaração, uma profecia de vida e de restauração sobre você. Talvez você diga, mas eu não sou mais o mesmo, os meus pecados foram demais, a minha identidade foi corroída demais, as minhas perdas foram muitas, aquilo que eu sou foi muito deturpado, foi muito contaminado. Não me chame mais disso. Mas o nome que permanece sobre você, independente das perdas, permanece o mesmo. O nome que foi escolhido para estar sobre você permanece o mesmo. Que é sim. Não adianta dizer, chega disso. A verdade que não pode ser negada é filho, amado, aceito, querido. Essa é a verdade que foi escolhida sobre você. E por mais que partes daquilo que nós somos e parte daquilo que nós conhecemos como real possa ter sido tomada, nem a morte é capaz de separar-nos do amor desse resgatador, que paga o preço que for, que assume os compromissos, que já cancelou a dívida, que nos deu uma casa, que colocou um anel em nosso dedo, uma sandália em nossos pés, e disse, não é servo que você vai ser, não é só servo, não. A minha misericórdia, a minha graça se renovam a cada manhã. Quando você é infiel, eu permaneço fiel. Eu permaneço fiel. Graça, favor de Deus que eu não mereço. Misericórdia, o castigo que eu merecia, mas Ele não me deu. Isso sustenta a minha vida. Isso sustenta o meu ser.
Ó Jesus, nós precisamos da tua misericórdia. Estende sobre nós, Senhor. Estende sobre nós, Jesus, a tua misericórdia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque nós não fomos consumidos, porque nós não fomos fulminados, porque nós estamos aqui mediante a tua misericórdia, mediante a tua graça. Se você hoje está pronto para ser resgatado, se você está hoje pronto para receber misericórdia e graça, se hoje é o momento de você dizer como Ruth: esse Deus será o meu Deus, esse povo será o meu povo. Eu me comprometo, eu me entrego, eu escolho me colocar diante e debaixo dessa graça. A misericórdia está disponível. A misericórdia está disponível. Se você não entregou a sua vida para Jesus e você deseja fazer isso hoje, dizer: me resgata. Jesus, eu sou só prejuízo. Eu sou só dívida. Sou só gasto, só custo, mas me resgata, Senhor. Se você estiver em casa e você deseja ser resgatado, escreva no chat, alguém vai falar com você. Nós estamos orando por você. Diga: eu quero ser resgatado. A graça, a misericórdia disponíveis. Talvez você, assim como Noemi, você fugiu. Você fugiu para uma terra e agora você pensa que não podem nem mais te chamar por esse nome. Volta. Volta. O resgatador está te esperando. Volte. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou que deseja retornar, voltar a casa, por favor, levante a sua mão em sinal de rendição. Se você está na sua casa e deseja retornar, levante os seus braços em sinal de rendição. Diga: Senhor Jesus, eu quero. Senhor Jesus, eu quero. Resgata-me. Resgata-me. Estende a tua misericórdia sobre mim, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, que é uma história de misericórdia, é uma história de favor imerecido. Obrigada, Jesus, porque se estamos aqui é pela tua misericórdia, é porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Oh, misericórdia e graça sem fim. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai.